Santa Saúde e você. Apoio. Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Saúde você já está no ar e nesta edição vamos falar sobre lúpus, uma doença que atinge cada vez mais pessoas em todo o mundo. Além de falar muito do lúpus, vamos ter os quadros com as dicas do plano com a Vitória Simões. E no segundo bloco teremos uma entrevista completa com a Heloísa Ventura, ela que é pediatra e reumatologista infantil. Ela vai falar sobre o lúpus na infância e na adolescência. É tudo isso daqui a pouquinho no Santa Saúde e você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Santa Saúde e você. Mais do que rápido, vamos chamar a Vitória Simões, que tem dicas fresquinhas do plano para você. É com você, Vitória. Mantenha seu navegador atualizado. Encontrando dificuldades para gerar o boleto pelo seu celular? Atualize o aplicativo de navegador Google Chrome, Firefox, Opera ou Microsoft Edge através do Google Play ou Apple Store e conceda a permissão ao pop-up do site. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Então você já sabe, preste atenção nas dicas que a Vitória Simões traz e você vai poder usar muito melhor os serviços oferecidos pelo nosso plano. Vamos agora chamar o nosso quadro médico com o reumatologista Dr. Alexandre Matos. Vamos falar sobre lúpus nesta edição especial do Santa Saúde e você. Olá, sou o Dr. Alexandre Matos, médico reumatologista, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o lúpus no Dia Mundial de Conscientização dessa doença. Primeira coisa, o que é o lúpus? É uma doença autoimune crônica que não tem cura. No lúpus a gente pode ter dores nas articulações, manchas de pele, principalmente no rosto, uma sensibilidade maior à luz do sol. Então quem tem lúpus, quando pega um pouquinho de sol, a pele fica muito vermelha. E é uma vermelhidão que não dura poucos segundos, nem poucos minutos. É uma vermelhidão que fica até por dias, mesmo pegando um pouco de sol. É muito cansaço, alterações nos rins, a urina fica espumando porque perde proteínas. E como que é feito o tratamento de quem tem lúpus? A gente usa, dependendo de cada situação, o corticoide, alguns remédios que podem modular a imunidade, como a hidroxicloroquina, e alguns outros remédios nos pacientes que têm a doença mais grave, para a gente abaixar a imunidade, que são os imunossupressores. E isso vai variar de gravidade e de paciente para paciente. O diagnóstico é muito complexo, porque como eu comentei com vocês, é uma doença que pode dar vários sintomas. Então, muitas vezes, acaba se confundindo com outras doenças. Para a gente chegar no diagnóstico assertivo do lúpus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma boa consulta. Conversar bastante com o médico, né? Uma boa anamnese, uma boa avaliação do exame físico, ou seja, o médico tem que avaliar bem o paciente, avaliar as articulações, ver bem a pele do paciente, dependendo do paciente, medir também a pressão, fazer uma avaliação completa, global. Depois disso, que a gente vai fazer os exames laboratoriais. E a gente vai fazer exames de sangue, exame de urina e dependendo de cada paciente vai complementar ainda com outros exames. E depois que a gente fez tudo isso, aí a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e consegue dar o diagnóstico de lúpus. Para você que quer aprender um pouquinho mais sobre lúpus, nesse dia tão importante, confira o blog do Santa Saúde. Sempre bom a informação. Muito obrigado, doutor Alexandre Matos. Seguimos com o Santa Saúde e você. Vamos chamar a Vitória Simões, que tem mais dicas do plano para você.
Vem aí mais uma novidade para a cidade de São Vicente. Em breve, uma unidade do Plano Santa Saúde, agora na primeira cidade do Brasil. A unidade conta com diversas especialidades, exames de imagem e postos de autorização. Acompanhe nossas redes sociais para mais informações. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. O programa Santa Saúde vai fazer uma rápida pausa. Na volta tem entrevista com a doutora Heloísa Ventura, ela que é pediatra e reumatologista infantil. Aí vamos falar do lúpus em crianças e adolescentes. É rapidinho, a gente já volta. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Centerlimp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. Santa Saúde, você já está de volta. Agora, no segundo bloco, temos uma entrevista com a reumatologista infantil e pediatra, doutora Heloísa Ventura. Olá, doutora Heloísa, muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Doutora Heloísa, em março comemoramos o Dia Mundial do Lúpus, do combate, da conscientização a respeito da importância de se diagnosticar com antecedência o lúpus. Explica pra gente o que é o lúpus. O lúpus, ele é uma doença autoimune, Guto. É uma doença que tem várias causas. Na verdade, a gente já tem a predisposição genética, mas a gente fala muito em gatilhos de doença.
E é importante que às vezes a gente pense em lúpus daquela doença da mulher mais velha, daquela mulher um pouquinho na idade fértil, e esquece que o lúpus pode acontecer em qualquer faixa etária, inclusive até em bebês. Então, o que a gente vê na pediatria é que muitas vezes o diagnóstico é mais tardio. E isso tem um impacto gigante na sobrevida, na qualidade de vida. É muito importante que a gente pense nesse tipo de doença. O lúpus, você falou que pode atingir qualquer faixa etária. E quais são os sintomas? Como que as pessoas podem perceber que essa doença, que elas estão com essa doença ou com os sintomas dessa doença? Eu tinha uma professora na Santa Casa de São Paulo, que ela foi uma das primeiras reumatologistas do Brasil. E ela sempre falava, o lúpus é o grande imitador. E é o que a gente vê na vida real mesmo. Você pode ter vários sintomas, desde sintomas mais discretos até quadros clínicos muito graves desde o início. Mas quadros que a gente vê e pensa mais na doença, febre que você não acha sinal, lesões avermelhadas, principalmente em face, crianças que têm quadros mais rendilhados na pele, alterações no exame de sangue, anemia, plaqueta baixa, artrites, as inflamações nas articulações, quadros cardíacos e pulmonares, convulsão e muitas vezes quadros renais, hipertensão, urina mais escura, inchaço. E ele atinge só mulheres. O lúpus é uma doença exclusivamente feminina? Não. Isso é outra coisa que às vezes a gente recebe, às vezes, pacientes que tem tudo para lúpus, mas é menino. Mas o lúpus tem uma grande predisposição, uma grande ligação com o sexo feminino. As meninas, antes da primeira menstruação, a gente ainda não vê isso tão marcante, mas depois da primeira menstruação, a gente vê em torno de 4 meninas para 1 menino. Em geral são meninas, mas existe lúpus em menino também. Então é importante esclarecer, porque eu mesmo, leigo, tinha em mente que o lúpus só atingia as meninas. Então é uma doença que também pode atingir os meninos. É numa quantidade igual ou tem mais casos de meninas do que meninos? Não, muito mais casos em meninas. Mas não é porque menino que não sai em lúpus, sim. Eu acho que lúpus tem sempre que ser aquela doença que o pediatra tem que pensar quando você está tendo uma evolução diferente da situação habitual, né? Aquela febre que você não acha um foco infeccioso, aquela pneumonia, aquele derrame, aquele líquido no pulmão que você não tem causa, ou crianças com artrites, inchaços articulares. Então, ele é mais frequente na menina. Na mulher, ele também é mais frequente. Mas meninos e homens também podem ter a doença. Você falou em gatilhos, doutora Heloísa. Que tipo, pode ser um gatilho, um estresse, pode ser alguma coisa que essa pessoa teve na questão emocional? Como é que esses gatilhos, como que eles funcionam? A gente, nesse tipo de doença, tem a predisposição genética. Então, a gente já tem a predisposição, ela é uma doença autoimune, é daquela reação do corpo reagir contra o próprio organismo. Mas alguns gatilhos, por exemplo, o fator hormonal, como você falou. Então, situações que a gente tem mais hormônio feminino. Então, depois da primeira menstruação, o uso de anticoncepcionais, perto da gravidez. Ou a gente fala muito do lúpus com a fotossensibilidade, então aquela exposição solar intensa, sabe? Que ela ficou na fila lá do Hopi Hari um tempão, foi na praia um tempão e apareceu aquelas lesões. A gente tem o gatilho também da parte infecciosa, então pós-dengue, eu tive alguns casos pós-Covid, então você pode ter a doença também. E como você falou, o gatilho emocional. Então, é muito frequente você ter essa história da separação de pais, a morte daquela avó que cuidava da criança. Então, um grande estresse emocional pode estar ligado ao aparecimento das doenças autoimunes, sim. A gente já falou dos gatilhos, dos sintomas. Existe vacina para o lúpus, doutora Heloísa? Não existe vacina.
O que a gente pode fazer é o diagnóstico precoce, porque muitas vezes a gente acaba atendendo, como reumatologista infantil, crianças que assim, têm meses de doença, né? A criança já tem quadros arrastados, já foi por diversos especialistas, e o lúpus acaba ficando ali como um diagnóstico muito tardio. E isso acarreta um impacto assim, muito grande, né? O tratamento já fica mais intenso, as sequelas, às vezes até de pele, né? Aquelas lesões cicatriciais que ficam, a queda de cabelo. Então a criança tem, às vezes, um quadro muito mais arrastado e o tratamento fica mais difícil. Por isso que é tão importante a gente falar de lúpus. Hoje é um dia especial para a gente falar disso. O diagnóstico melhora a sobrevida. Então, essa pessoa que tem o lúpus, ou que vai desenvolver o lúpus numa determinada faixa da vida... Aliás, antes de eu fazer essa pergunta, existe a possibilidade de, como você falou que é uma doença autoimune, de ela nunca se manifestar? Ela está lá no nosso código genético e ela nunca se manifestar? Ou ela algum dia vai se manifestar? Guto, assim, pode, existe a possibilidade. Hoje o sistema imune é muito mais estudado. E hoje se fala muito, né, de desligar e ligar, né, genes de doenças. Então a gente está ainda muito no início desse estudo imunológico, mas hoje se fala muito dos fatores estressantes, né, daquela dieta dos ultraprocessados, o impacto das infecções no sistema imune, mas teoricamente sim, teoricamente você poderia nunca manifestar uma doença autoimune mesmo com a predisposição. A questão do estresse e dessa vida que a gente leva, uma vida muito agitada, também dão uma contribuição nessa conta na hora desse gatilho ser disparado? Com certeza, né? Hoje as doenças autoimunes e oncológicas têm muito a ver com o nosso estilo de vida, né? O estresse, a diminuição de sono, a obesidade, né? Tem muito papel ligado muitos trabalhos ligando a obesidade, né? Aquela gordura de abdômen, aumentando doenças autoimunes, sim. E hoje a gente vê que as crianças cada vez mais estão expostas, né? Por exemplo, criança pequenininha e já está comendo lá, né? O salgadinho de pacote, comendo aquela dieta, né? E fora todos os estressantes da nossa vida moderna. E a gente vê muito hoje isso, por exemplo, nas doenças inflamatórias intestinais, né? Eu sempre falo assim, que eu me formei e não tinha esse tipo de doença tão frequente. Hoje a gente vê a doença de Crohn, né, retocolite, cada vez sendo o diagnóstico mais precoce. Não dá para negar que a gente tem um impacto gigante desses erros da vida moderna, né, no nosso sistema imune. Falando nisso, doutora, a questão, eu tenho visto muito ultimamente muitos médicos falando a respeito da inflamação do nosso organismo e falando dos embutidos. Você citou os embutidos e, para surpresa de muitos, aquele velho peito de peru que todo mundo fala que é light, que não faz mal, ele também, além do presunto e da salsicha, devem ser evitados. O peito de peru tão bonitinho ali, aparentemente, ele faz tão mal quanto o presunto e a salsicha. E aí, principalmente falando na saúde dos pequenos. Sim, é tão porcaria quanto, né? E é importante, assim, eu acho muito legal esse espaço que você sempre abre para informação, porque às vezes, né, a gente que é mãe quer sempre comprar a coisa mais saudável, paga um preço até maior por um peito de peru e é um péssimo alimento também, né? Então eu acho que a informação é muito importante, porque eu, como mãe, né, e mês das mães, mãe quer sempre acertar, né? E aí a gente, às vezes, adquire um alimento achando que está sendo super saudável e não é. Então o peito de peru também é tão ruim quanto a salsicha. Então não adianta aquele peito de peru light, aquele peito de peru sem gordura, defumado. Então peito de peru em qualquer situação não deve ser consumido, principalmente pelas crianças. Os embutidos são muito ruins, né? Eu acho que o equilíbrio é tudo na vida. Agora, hoje a gente vê as crianças cada vez mais expostas, né? Salsicha é um péssimo alimento. Além dele ser uma porcaria, porque o que é a salsicha, né, Guto?
qual é a carne da salsicha. É tudo que sobra, apesar né? de ser gostosa. E além disso, a salsicha tem uma péssima... Eu trabalhei a vida inteira em pronto-socorro e assim, eu já cansei de ver a criança engasgar com salsicha. Porque a mãe quer fazer o quê? Corta a salsicha em rodelinha, né? A criança engasga e aí aquela salsicha tem o tamanho da laringe, né? Que é esse caninho que passa o ar. E aí, assim, eu já vi acidentes horrorosos com salsicha. Então, salsicha não. Temos que evitar. Voltando para o lúpus, doutora Heloísa, diagnosticada a doença, é possível ter a pessoa conviver com a doença? Existem remédios que possam, de alguma forma, atenuar os sintomas, principalmente a parte externa? E outra pergunta já nesse tema. É contagioso? Sim, ótima pergunta. O lúpus não é contagioso, porque muitas vezes essas meninas convivem com lesões, às vezes, na pele, no rosto, né? Eu já tive que fazer relatório para a escola que aquilo não passava para as outras crianças. Então, por isso que é tão importante falar, né? Essas doenças não são contagiosas. Essas crianças podem ir para a escola, podem brincar, ter amigos, namorados. Eu sempre falo, né? Que o impacto de uma doença grave, rara, é enorme para a família. Eu sempre falo, não, ela vai casar, vai ter filho, vai ter tudo normal. É que tem o controle, né? E o diagnóstico precoce, muitas vezes o tratamento a gente vai fazer com corticoides, né? Que são excelentes anti-inflamatórios, mas eles têm todo o problema, né? Do aumento de peso, né? Do inchaço. Então, aquele momento de usar o corticoide, os imunossupressores. Hoje a gente tem assim os biológicos começando e eles têm aprovação na criança. E então a gente vê hoje uma outra era do lúpus. Então essas crianças elas vão ter vida normal, com algumas restrições por causa da doença. E a gente sempre orienta o uso de protetor solar, porque existe uma ligação da exposição solar com a piora da doença, uma doença fotossensível. Mas hoje está na moda, né? A gente tem roupas com proteção solar, a gente hoje fala muito mais, né, dessa inclusão dessa criança. Então é muito importante que você, assim, obrigada pelo espaço, Guto, porque eu escuto muito das mães mesmo, as outras crianças vão pegar o lúpus, e não, o lúpus não é contagioso. Pelo que você está falando, essa informação precisa chegar mais, principalmente aos pais, às escolas, que seja mais divulgado isso, até para essa criança não sofrer ainda mais na questão emocional, principalmente, do que ela já sofre, né? Porque você conviver com uma doença que não tem cura, essa criança com uma cabeça em formação, os pais também, a gente que é pai costuma dizer muito, né, Heloísa, que a doença não atinge o meu filho, eu prefiro que seja em mim do que atingir o meu filho ou a minha filha. Então, essa informação acho que também faz parte digamos assim, desse rol de prevenção que a gente está falando aqui hoje. E aproveitando a mulher, principalmente, né, que a maioria dos casos acontece com as mulheres. Essa mulher, ela tendo lúpus, obrigatoriamente, se ela tiver filhas, essas filhas vão ter o lúpus ou é 50%, é a genética? Pode ou também não pode? Não. E isso é muito importante, Guto, porque às vezes a adolescente, né, a mãe, mas ela vai poder ter filho? Ela bem controlada, ela vai ter filho, vai casar, vai ter filho, ela vai ter uma vida boa, uma vida completa. E a moça com lúpus, ela tem que ter uma gestação um pouco mais controlada, né? A pressão arterial, a parte dos autoanticorpos, porque alguns autoanticorpos são capazes de passar a placenta e acabar levando ao lúpus no bebê. Mas é muito importante o diagnóstico e o acompanhamento. Não porque a mãe tem lúpus, a filha vai ter lúpus, mas aumenta a chance das doenças autoimunes. Então é por isso que é importante o papel do reumatologista no aconselhamento dessas famílias também.
Acredito, doutora Heloísa, que você já passe uma orientação para aquela... Acredito que você tenha alguns casos de meninas que você começou a tratar pequenas e já atingiram a adolescência e eventualmente já podem até ter casado. Então é importante que essa informação chegue nessa mãe e que essa mãe já saiba como trabalhar isso até na questão da gravidez, saber que ela vai ter que ter um cuidado a mais, mas que ela vai poder ter uma vida e uma gravidez totalmente normais, né? Sim, eu já atendo filhas de pacientes. Mas é muito importante. A informação é tudo. Uma informação de qualidade. A gente está vivendo a era das fake news, né? Então, tem tanta bobagem escrita, né, e falada na internet. É muito importante que a gente acalme a família. O acolhimento é muito importante. Porque, às vezes, o impacto do diagnóstico, né? Se você colocar lá lúpus na criança, você vai ver um monte de coisa ruim ali na internet. Mas não, né? Essas crianças bem cuidadas, bem tratadas, com acompanhamento, elas vão ter uma vida muito próxima do normal. Falamos de alimentação, falamos de qualidade de vida. A questão do esporte, a prática esportiva, ela ajuda de alguma forma também a dar uma equilibrada nessa pessoa que tem lúpus? Sim, além da atividade física ser importante na manutenção do peso, porque muitas vezes essa criança está usando corticoides, né? Então elas acabam ganhando um pouco de peso. Aí, às vezes, elas têm artrites, né? Tem aquela articulação, aquela dor na perna. Então, fica um pouco sem atividade física e acaba engordando. Então, a manutenção de peso é muito importante, é como um remédio mesmo para elas. E além da parte, além até psicológica, né? Na atividade física, nada como, né, você andar para melhorar a ansiedade, exercícios na água, a parte toda ali de inserir essa criança numa sociedade que o esporte tem. Então, a atividade física é muito bom para essas crianças. A questão física, o estresse, qualidade de vida. Juntando tudo, a gente está chegando no final, infelizmente, da nossa entrevista. Eu queria que você aproveitasse, Heloísa, e mandasse um recado, reforçasse essa mensagem de que o lúpus, apesar de não ter cura, ele é uma doença que pode ser tratada, que é tratável e que a pessoa vai ter uma vida muito próxima ao normal. Então, que as pessoas, primeiro de tudo, busquem a informação, consultem o médico e, a partir daí, o médico com certeza vai traçar uma estratégia de tratamento, vai fazer a melhor abordagem e essa pessoa vai ter uma vida muito próxima do normal, como você já falou. Muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria que você desse esse recado, principalmente para as mães, para os pais que estão nos assistindo aí. Eu acho que esses dias, né, de falar de alguma doença são muito importantes. Porque é importante que esse paciente, essa família não está sozinho. Muitas vezes grupos de mães, né, o apoio do pediatra, no caso o reumatologista pediátrico, é fundamental. E assim, eu acho que no início do tratamento, aquele impacto da notícia, o impacto do corticoide muitas vezes, mas aquele momento vai passar. Eu sempre falo para as meninas, né, vai passar, vamos tomar medicação, vamos fazer as coisas, né, esperar um pouco o tempo, que tudo vai acabar se resolvendo e essas crianças vão ter uma boa evolução na maior parte das vezes. Muitas vezes a gente se depara com uma dificuldade de acesso, né? Às vezes aquela criança que está no sistema público, né, que tem a dificuldade de acesso a um reumatologista infantil. Então, quanto mais se fala da doença, quanto mais se forma médicos aptos a tratar essa doença, melhor, né? Então, o lúpus, ele não é contagioso, o acolhimento para a família é essencial, e tudo que essa criança não precisa ser excluída na escola. Então, ela pode ir na educação física, ela pode ir nas festinhas, ela pode ser abraçada, ela tem que ser uma criança e um adolescente como qualquer outro. Doutora Heloísa Ventura, muito obrigado pela entrevista. Aproveitando que maio também é o mês das mães, parabéns, feliz Dia das Mães, você que é uma super mãe também, parabéns, dá um beijo na sua filha, dá um beijo na sua mãe, né? E mais uma vez, obrigado pela entrevista e quando tiver mais temas, eu sei que teremos mais temas aí para discutir com você, esteja à vontade, Santa Saúde, você é seu, tá? Assim como de todos os médicos do nosso plano de saúde. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar com você e com a tua equipe tão querida. Muito obrigado, doutora Heloísa. Santa Saúde, você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.
Santa Saúde e você. Apoio. Center Limpe, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.